Olá, este vídeo irá auxiliá-los nas aulas, tanto da segunda quanto da terça, independente de vocês estarem estudando de forma remota ou híbrida. Então, o objetivo deste vídeo é fazer com que vocês se sintam familiarizados com o conteúdo, com o objetivo mesmo de auxiliá-los. Então, a gente vai aqui fazer um resumo sobre os conteúdos abordados tanto na segunda quanto na terça, para que a gente possa conhecer melhor do que se trata cada assunto e assim não termos dúvidas ou se tiver, fica mais fácil da gente saná-las, tá bom? Então, na aula da segunda-feira, tem no portal, vocês irão abrir o livro na página 58, onde nós iremos dar início à unidade 10, que tem como tema, que tem poesia. Logo no início, nós, como sempre de costume, nós temos aí algumas perguntas norteadoras, que são aquelas perguntas que dão sentido ao texto e faz com que a gente pense a respeito, levante hipóteses, enfim, são muito importantes. E quando não são respondidas de forma oral, devem ser respondidas aqui no livro, para que a gente possa também avaliar como está o pensamento de cada um de vocês. Após a resolução dessas duas questões, nós iremos para o texto em si, tem como título Classificados Poéticos. Quando a gente fala em classificados, nós estamos nos relacionando a quê? Anúncios de venda, compra, aluguel, prestação de serviços, entre outros, e que são muito comuns em jornais, revistas e impressos digitais. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês poderão pesquisar alguns classificados. Então, geralmente aparecem em tamanhos pequenos, mas que tem todas as informações necessárias quando há interesse na compra, também no aluguel e também para demonstrar a venda de alguma coisa, por exemplo. Finalizando a leitura, a gente vai para o conhecendo o texto, certo? E nós temos aí 4 questões. Na terceira questão, fala um pouco sobre bazar. Que o bazar, geralmente, encontramos diversos artigos para uso do dia a dia, o que pode ser negociado no bazar, que a autora quer montar. Então, vocês irão pesquisar no texto ou relembrar, após a leitura, o que a autora do texto, que é Rosiana Murray, está anunciando, certo? Até a quarta questão. Depois disso, vamos para aprender um pouco mais, onde a gente vai completar as palavras com S, C ou C cedilha, né? A gente já estudou sobre estes assuntos. Depois nós iremos classificar as palavras quanto ao número de sílaba e a posição da sílaba tônica. Por exemplo, a palavra juízo, quantas sílabas tem? 3, então ela é o quê? Trissílaba. Isso em relação ao número de sílabas. E a posição da sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte? I, então ela é o quê? Paroxítona. A gente já estudou, já fizemos provas, né, sobre esse conteúdo. Iremos classificar as palavras de acordo com a legenda. Também e nessa questão nós iremos focar um pouco nos substantivos, substantivo abstrato, composto, coletivo. Transformar os adjetivos em substantivos abstratos, por exemplo, belo, beleza, magro, magreza e assim por diante. Colocar o H apenas quando for necessário. Por exemplo, a palavra harmonia é escrita com H. Já a palavra úmido não, né? Então, a gente só vai colocar o H nas palavras onde for necessário. E a última, escreva no caderno 3 palavras com cada uma das seguintes sílabas. G, G, G e G. Isso com G, E, G, I, J, E e J, I. Apesar de terem esses sons muito semelhantes, eles são usados em palavras diferentes. Se vocês não quiserem copiar no caderno, vocês poderão copiar também nesse espaço, certo? Antes do relembrando. Isso nós iremos fazer na segunda-feira. Porque na segunda-feira também nós temos o texto, como de costume, aquele texto que a gente está trabalhando há alguns dias, com o objetivo de melhorar a caligrafia, a ortografia, a oralidade, relembrar também os sinais de pontuação, a entonação, né? À medida que a gente realiza a leitura em voz alta, nós prestamos atenção nos sinais de pontuação e a entonação de cada texto. Então, nós temos estas atividades para a segunda.
Na terça, nós iremos para o relembrando, iremos relembrar o que são palavras antônimas, ou seja, são palavras com significados diferentes. E a segunda questão, leia e acentue as palavras do box, depois complete os quadros corretamente. Então, nós temos aí tudo separado. E o assunto que nós iremos falar também é em relação ao gênero do substantivo, que é masculino e feminino, certo? Então, observe alguns substantivos, né, femininos e alguns masculinos também nesta tabela. Ó, vocês irão prestar atenção, porque os substantivos podem ser do gênero masculino e feminino. Observe neste trecho dos classificados poéticos de Rosiana Monrais, que foi do texto que a gente viu na aula passada, na aula da segunda, no caso. Os termos destacados. O mundo elegante. Aluga-se um lugar onde possa montar um bazar para atender os mais variados desejos. Lá quem quiser poderá encontrar um farol em alto mar e dele fazer sua secreta morada. A palavra lugar é substantivo masculino, porque antes dela podemos colocar o ou um. A palavra morada é um substantivo feminino, porque antes dela podemos colocar a ou uma. Então, pessoal, nem sempre aquela regra que às vezes a gente pensa, terminados em A é substantivo feminino, terminado em O é masculino. Não, nós temos que prestar atenção em todo o contexto. Muitas vezes a palavra em si, ela não denota o que realmente é, se é um substantivo feminino ou masculino, e precisa de um artigo para facilitar esta observação. Então, como eu já falei para vocês, nós temos aí os substantivos femininos e masculinos na tabela, e depois disso nós iremos fazer a atividade, as questões 1 até a 3. Como já falei no início do vídeo, esse vídeo tem o objetivo apenas de auxiliá-los, porque nós teremos tanto a aula presencial quanto a online, que a gente vai focar bem mais nesses conteúdos, principalmente na terça-feira, né? E também na aula online, para quem está apenas de forma remota, para que nós possamos compreender bem direitinho esse conteúdo, tá bom? Então, de uma forma geral é isso, a gente se encontra na próxima aula. Abraços!